Segmento aí ao nosso bimestre, estamos quase acabando, tá? A gente já falou sobre o teorema do impulso, que nada mais é do que uma maneira que a gente vai juntar as duas fórmulas que a gente viu esse bimestre. A fórmula do impulso e a fórmula da quantidade de movimento. Então, o teorema do impulso, ele nada mais fala que o impulso da resultante das forças que atuam sobre um corpo, em um intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Olha só que loucura. O impulso é a mesma coisa que a quantidade de movimento. A gente até poderia fazer aqui uma explanação física das fórmulas, de como que eu chego em uma, de como que eu saio de uma para chegar na outra, mas eu acho que para a gente aqui vai ficar um pouco complicado, né? Até eu conseguir explicar e você entender isso aí à distância. Então eu apenas digo para você que o impulso é a mesma coisa que a quantidade de movimento. Eu posso igualar as duas fórmulas. Tá? Se você procurar na internet, depois eu posso botar materiais para vocês verem, você consegue ver uma fórmula se transformando na outra. Tá? Então, lembrando que a fórmula da quantidade de movimento é massa vezes aceleração e que a fórmula do impulso é força vezes tempo. Quando eu junto as duas, eu vou ter que força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade. Eu falei aceleração antes, né? Mas tá errado, eu falei errado, é V, né? Que é velocidade. Massa vezes velocidade. Então a gente vai ver exercícios em que eu junte essas duas fórmulas. Vamos lá? Olha aqui, ó. Antes disso, perdão, eu vou dar um exemplo muito maneiro de teoria do impulso, né? Por quê? Para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. A gente viu isso. E é igual a ΔQ. É o exemplo do airbag, por exemplo. Né? Porque o airbag ele nada mais vai ser do que uma maneira de que você aumente o tempo de contato com essa colisão para que você diminua a força que você está batendo. Né? Porque olha só, uma variação rápida na quantidade de movimento necessita de uma força muito grande. Então, se eu estou no movimento, né, lá no carro, e do nada eu bato, do nada eu paro, a força que isso vai ter em mim é muito grande. Né? Eu vou voar do carro. Agora, quando a variação da quantidade de movimento é um pouquinho lenta, eu vou precisar de uma força menor. Então eu aumento o tempo de exposição com o airbag, e o airbag por si só, né? Ele como é que a gente diz? Ele é um pouquinho mais maleável, né? Ele não é muito duro, muito resistente, exatamente para conseguir, para que não tenha nenhum tipo de trauma, né, no corpo, tá certo? Então eu aumento o tempo de contato com o airbag para que a força, né, de contato ali seja um pouco menor, tá certo? Mas vamos lá fazer os exercícios então, olha só. Eu tenho aqui uma força de 6 newtons atuando sobre um objeto em movimento que altera a sua quantidade de movimento em 3 kg por metro por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Então eu vou separar as informações que eu tenho. A força ele me disse que é 6 newtons, a quantidade de movimento 3 kg por metro por segundo, e ele quer saber o tempo. Né? Então pensa comigo, olha só. Se a gente já viu, né, que o impulso é igual à quantidade de movimento, a gente vai ter que F vezes T é igual a M vezes V. Ok? Só que a gente já sabe quanto que vale o Q, que é 3. A força eu também já sei, que é 6. Ele apenas quer saber o tempo que eu gastei para isso. Facinho, né? Eu não precisava nem abrir a fórmula do Q, na verdade. Porque o Q já vale 3. Tá bom? Então 6 vezes T é igual a 3. O 6 está do lado do T, ele vai para o outro lado embaixo. Certo? Então vai ficar 3 dividido por 6. Não é 6 dividido por 3 não, Thales? Não, não é, cara. Porque o 6 está do lado da letra. Sempre o número que está do lado da letra, ele vai para baixo, dividindo. 3 dividido por 6, 0,5. Tranquilinho, né? Não é nada muito mirabolante. Agora, olha esse exemplo aqui, que bacana, que legal, ó. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Então é como se fosse uma sanfoninha, né? Esse fole. Você vai pisar nele e aí o ar expelido vai movimentar o carrinho para frente. Tá? Considera que a massa do carrinho seja de 0,3 kg. O tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 segundos e que ao final desse intervalo o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Então ele já me deu várias coisas, ó. Ele me deu a massa, ele me deu o tempo, ele me deu a velocidade, certo? Admitindo-se desprezíveis todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, considerando o teorema do impulso, que é igual a Q,
O módulo da força média aplicada pelo ar expelido é igual a, ele quer saber a força. Então repara, eu empurrei, o carrinho foi para frente. O carrinho tem 3 kg, eu demoro 0,2 segundos para fazer esse movimento, né, de comprimir, e o carrinho, quando ele sai com 8 metros por segundo, é a velocidade que ele vai sair, tá? Então eu botei aqui as informações que ele me deu, ó. A massa é 0,3 kg, 0,3 kg, o tempo é 0,2 segundos, a velocidade é 8 metros por segundo e a força que ele quer saber. Pô, muito fácil, cara, porque olha só, tem força, tem tempo, tem massa, tem velocidade. As 4 grandezas, as 4 variáveis que a gente está vendo aqui. Então eu vou igualar. I igual a quê? F, né, eu não botei de novo, né, mas você sabe que é F vezes T igual a M vezes V. F, eu só substituí. O F eu não sei, quero saber. O 0,2 é o tempo. 0,2, botei ali. Do outro lado, a massa, 0,3 segundos. Ou 0,3 quilos. E a velocidade, 8 metros por segundo. Tranquilo, agora é só matemática, é só correr para braço. Ó, F vezes 0,2 igual a 2,4, que 0,3 vezes 8 é 2,4, tá certo? O 0,2, mesma história, ele está do lado da letra, ele vai para baixo, dividindo. 2,4 dividido por 0,2, 12 newtons. Então é a força que é aplicada para fazer esse movimento, tá certo? Acho que ficou tranquilo, né? Então eu propus aqui 2 exercícios para vocês fazerem, que são iguaizinhos. O 1 e o 2 são bem parecidos, né, com o que a gente já viu. Então acho que vocês não vão ter muita dificuldade. O 1 é um pouco mais parecido com o que nós vimos agora. Tá certo? E o 2 tem muito a ver com o primeiro com o primeiro que nós fizemos. Tá bom? Gente, era isso. Aulas bem mais curtas, bem mais tranquilas, bem mais diretas, pra gente ter menos dificuldade. Tá bom? No mais, um abraço, um grande beijo e a gente se vê.